do ponto de vista das tecnologias, elas fazem todo sentido quando incentivam a criação e a experimentação e estão integradas ao currículo. Então, o fato de termos muitas vezes salas de experimentação, se elas não estão bem articuladas com o currículo, ficam um pouquinho soltas e falta muito na realidade para que isso se torne uma política para todos. O que nós temos agora, olhando agora ao lado positivo, já falei um pouquinho demais, diria um pouco dos problemas. O que nós estamos tendo agora de algo que é fantástico, que é nós vimos, principalmente a partir do final do ano passado e no começo deste ano, para mim ficou muito claro que tudo aquilo que nós dizíamos sobre personalização, que era sobre aprender cada um dentro do seu ritmo, e que eu venho trabalhando com várias questões sobre metodologias ativas, enfim, finalmente começa a ser viável do ponto de vista concreto. É possível hoje começar a gerenciar o que cada estudante aprende, os avanços e as dificuldades, e termos uma noção muito mais clara do que cada um avançou, das dificuldades que tem e um pouco dos caminhos. Cada pessoa, aluno, professor, gestor, começa a ter tutores virtuais com os quais interagir. Então, antes o aluno ele tinha que falar com o professor para tirar sua dúvida. Uma parte desse processo hoje pode ser feito mediado por tecnologias. Então, o professor é um designer e, ao mesmo tempo, ele é um tutor avançado. A tutoria básica ela é feita pelos aplicativos com inteligência artificial. Então, todo esse cenário de termos o professor como um tutor avançado, um professor que tem essa visão mais ampla, e ao mesmo tempo você ter esse apoio, é algo que começa a ser factível para uma parte da população. Então, a maior parte de vocês que me ouvem, me veem, são de escolas públicas, e tem ainda um caminho para tudo isto estar totalmente implementado na escola, mas do ponto de vista de perceber como isso é viável, com a chegada da inteligência artificial, do ChatGPT no começo e das outras inteligências ao cotidiano, cada aluno, cada professor, ele começa a ver um pouco como é possível personalizar e como é possível também trabalhar juntos. Como dar esse suporte inteligente para a aprendizagem colaborativa, para apoiar a formação de grupo, para facilitar a moderação. Então, é possível hoje trabalhar os tempos individuais, o ritmo de cada aluno, numa aula de línguas, o professor trabalhar com os alunos que têm um domínio um pouquinho mais avançado, de uma forma diferente a como os alunos estão quando têm um domínio básico, e ao mesmo tempo trabalhar em pequenos grupos, trabalhar de uma forma mais participativa e trabalhar todas as possibilidades de ensinar e aprender no espaço físico e no espaço virtual. Então, tudo que nós falamos de ensino híbrido, que venho trabalhando desde, pelo menos,
2014, quando escrevi um capítulo do livro Ensino Híbrido, e eu falava de toda essa ideia de como integrar todo o presencial e o online, como trabalhar com aula invertida, como trabalhar com projetos, como trabalhar em espaços presenciais, com rotação por estações, como trabalhar também com alunos que não podem estar presentes naquele momento. Agora está tudo muito mais visível, tudo mais fácil de acompanhar. O digital também tem impactos profundos na gestão da escola. Os gestores podem acompanhar e gerenciar o andamento das turmas, onde há alguns problemas específicos, antecipar-se a situações que podem trazer problemas mais adiante, alunos que podem desistir, que começam a faltar, avaliar o desempenho dos docentes por área de conhecimento, por série, por escola. Destas novas formas de acompanhar cada aluno começam a aparecer nos aplicativos, por exemplo, no Duolingo, que é o aplicativo de línguas, para quem ainda não em português, mas quem estuda espanhol, é possível assinar o Duolingo Max, em que você trabalha com um tutor online para pedir explicações, ou você pode criar cenários e dentro desses cenários trabalhar com diálogos. A mesma coisa também a plataforma Khan, ela tem o Khanmigo, que é a ideia de tutoria online, e tudo isso vai fazer com que o aluno ele aprenda no ritmo que ele quiser, e tendo sempre essa intermediação entre o presencial e o online. Eu queria também mostrar que temos políticas públicas que a gente precisa ir acompanhando, que o Brasil é um país muito mais complexo, mas, por exemplo, o Uruguai, desde 2007, ele tem uma política pública de educação digital. Isso, nas pesquisas, apontam que contribuiu para reduzir a desigualdade de resultados. O programa que é interessante acompanhar é o programa das escolas públicas da Catalunha, do nordeste da Espanha, cuja capital é Barcelona, em que você tem um programa Educação 360, Educação 360, em que há toda uma articulação entre o poder, entre as prefeituras, o Estado, universidades, associações, para oferecer espaços de formação em contraturno nas escolas que precisam, os espaços para a escola aprender na cidade, as ofertas culturais, tudo isso como um programa de ajuda à escola a tornar a integração entre o espaço físico e o espaço virtual, aprender com os espaços presenciais, os espaços da cidade e os espaços digitais. Então, nós temos que trabalhar essa integração entre a sala de aula, os espaços da cidade, então a aula expandida para a cidade e a aula expandida para o virtual. Temos também no Brasil uma nova política de educação digital que ainda está muito crua. Não está mudando. Não. Agora, foi numa lei de 11 de janeiro de 2023, então foi aprovado esse Programa Nacional de Educação Digital,
que ele visa articular os programas, os projetos e as ações de municípios, estados, Distrito Federal, Governo Federal, de diferentes áreas e setores governamentais para melhorar os resultados dessas políticas públicas. Mas tudo isso ainda está um pouco distante da nossa realidade, porque é novo. Temos também ainda artigos que precisam ser aprovados pelo Conselho Nacional, dizer, como ir implementando essa cultura digital desde os primeiros anos do ensino fundamental até chegar ao ensino médio. Então, faltam muitos aspectos aqui para avançar.